Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Liderança em Foco. Bom, como vocês já sabem, ou nem todos sabem, quem está chegando agora, mas essa é uma série em que eu vou tratar de diversos temas ligados à liderança e como se aplica esse conceito de liderança em todos os seus aspectos nas atividades profissionais de vocês aí, que são os líderes de organizações das mais diversas áreas e dos mais diversos segmentos. Bom, só para dar uma recapitulada rápida, né? A gente falou nos vídeos anteriores dessa série. Se você ainda não viu, eu recomendo que você o faça. E a gente começou falando sobre o que é liderança, né? A gente deu uma definição de liderança, quais são as etapas da liderança, né? Então a gente falou que a liderança começa com a pessoa sendo líder de si mesma, ou seja, desenvolvendo uma série aí de competências que vão ajudar ela ao longo da sua carreira, percorrer e se desenvolver na liderança. E a gente falou também sobre o propósito, né? Aquilo que move a gente em direção aos nossos grandes objetivos, e aí estamos falando de objetivos também no aspecto pessoal e como isso está relacionado com o nosso desenvolvimento profissional. E nesse vídeo, particularmente, eu gostaria de falar sobre o ponto de partida da liderança. Então a gente já falou de uma forma um pouco mais conceitual e agora eu queria começar algo um pouco mais prático, né? Então essa vai ser, durante essa nossa série, vai ser essa tônica, né? A gente vai misturar alguns aspectos conceituais, mas a gente não pode deixar também de conversar sobre questões práticas, questões do dia a dia de alguém que exerce a liderança. Bom, vamos começar então com o primeiro aspecto, né, desse ponto de partida. Aquela pessoa que quer se desenvolver como líder, que ela quer ser um líder, né, um líder de sucesso, a primeira coisa, ela precisa ter um interesse genuíno em desenvolver pessoas. Então a gente já tem falado sobre isso, a gente vai falar muito mais, mas liderança ela está muito relacionada às pessoas, ao desenvolvimento de pessoas. E esse é o primeiro aspecto que quem quer ser um bom líder precisa ter ao longo de toda a sua trajetória como líder, que é justamente desenvolver as pessoas. Se você ainda não tem essa capacidade, essa competência de desenvolver pessoas, não se preocupe, isso aí tem remédio, então existem uma série de livros que falam sobre isso. Essa série é uma das ferramentas que você vai ter ao longo dos próximos episódios para você desenvolver essa característica. Então, desenvolver pessoas é a função primordial de um líder. O segundo ponto extremamente importante para um líder é ser acessível. Então, a gente costuma ver em algumas empresas, né, isso já está mudando um pouco, mas infelizmente ainda é uma realidade, daquele líder, entre aspas, e eu coloco as aspas porque um líder, na verdadeira acepção da palavra, não age dessa forma, mas a gente vê gerentes, coordenadores, diretores que se fecham nas suas salas e que estão sempre ocupados, estão sempre muito atarefados, correndo atrás dos seus objetivos, dos resultados que ele precisa gerar para a empresa, e isso é obviamente verdade, né? As empresas precisam bater metas, precisam atingir certos resultados, e isso faz parte das atividades de todo mundo. Mas o líder, ele precisa ser acessível aos seus subordinados. Porque se vocês lembrarem que o líder ele tem a função primordial de desenvolver pessoas, então ele precisa ter muito contato com essas pessoas. Ou seja, ele precisa estar acessível quando essas pessoas precisam de orientação, quando elas buscam feedback, quando elas têm dúvidas, enfim, quando essas pessoas elas estão querendo se desenvolver. Então essa é a verdadeira missão do líder, e para isso ele precisa estar acessível e atento às necessidades dos seus subordinados. O terceiro ponto muito importante é a humildade e assumir a sua fragilidade. O que significa ser isso? Significa se manter tímido ou ter uma postura menos ousada? Não, não é nada disso. A humildade e a coragem de assumir a sua fragilidade, elas estão muito ligadas ao fato de que os
liderados precisam enxergar no líder alguns aspectos com os quais eles se identifiquem. É claro que um líder, quando ele assume esse papel de líder, ele é muitas vezes admirado pelos seus subordinados, e é ótimo que isso ocorra, né? Ele serve como uma referência, mas o líder ele precisa deixar muito claro que ele também tem os seus medos, tem as suas preocupações, tem as suas fragilidades, ele não é um super-herói, ele não é um cara que tem resposta para tudo, e ele busca justamente na equipe esse auxílio, essa parceria para desenvolver soluções, enfrentar problemas. Isso é uma coisa muito importante porque ele tira a figura do líder do pedestal que muitas vezes a gente coloca ele. Isso aproxima ele da sua equipe e isso acaba gerando um sentimento de cumplicidade que provoca o engajamento da equipe. Então é muito importante que o líder tenha isso em mente, que o líder não queira ser aquele ser infalível, que ele coloque e deixe muito claro que ele também tem suas limitações. E o quarto ponto que eu queria trazer no episódio de hoje é um conceito que tem sido muito falado ultimamente, que é o lifelong learning. E o que significa isso? Ele é importante para todos nós, não apenas para aquelas pessoas que estão em posição de liderança, mas para todos aqueles que querem se desenvolver. E o lifelong learning, que é uma palavra em inglês, e ela significa aí o que seria o aprendizado para a vida toda. O que significa isso? E principalmente nos dias de hoje, que a gente tem uma evolução muito acelerada de conhecimentos, de tecnologias, é muito importante que nós estejamos atentos a todas essas mudanças, a todos esses conhecimentos novos que vão se agregando à nossa base de conhecimento, né? Então isso significa você estar sempre atento ao que está surgindo, aprender inclusive com os próprios subordinados, né? Geralmente um líder, quando ele tem uma equipe, muitas vezes ele conta com profissionais com experiências diferentes, com especialidades diferentes, e pode ser uma experiência muito enriquecedora para esse líder ele buscar esse conhecimento, até porque a gente hoje tem equipes multidisciplinares e equipes com uma variedade muito grande de histórias pessoais, de experiências pessoais dos membros dessas equipes. Então o líder ele precisa estar atento para ter até uma facilidade maior de se relacionar com pessoas muitas vezes de origens diferentes, de idades diferentes, formações diferentes. Então, esse aprendizado constante ele é muito necessário para o desenvolvimento do líder. E muitas vezes a gente, quando assume o papel de liderança, a gente vai se afastando um pouco das atividades operacionais, até porque a gente delega essas atividades para os nossos subordinados, e é assim mesmo que tem que ser. Mas é importante também a gente estar buscando esse conhecimento, não simplesmente esquecer as tarefas operacionais, mas sim ter a capacidade de compreendê-las até para a gente poder assumir aquele papel de orientador que muitas vezes é um papel exigido dos nossos líderes. Então, esse é o ponto de partida da liderança que eu quis abordar nesse vídeo, né? Eu gostaria que vocês refletissem sobre esses pontos que eu coloquei. Mais uma vez eu reforço a importância de vocês darem uma olhada nos vídeos anteriores, que estão lá no canal. A gente tem uma playlist chamada Liderança em Foco, que basicamente ela trata desses assuntos. A gente tem alguns vídeos e muitos outros aí a gente vai estar discutindo diversos assuntos também. Fique à vontade aí para colocar os seus comentários, alguns temas que vocês gostariam de ver aqui no canal também. E tá aqui passando na tela o meu e-mail, fiquem super à vontade aí para entrar em contato comigo. Se inscrevam no canal para receberem as notificações, divulguem se você achou que esses vídeos aí eles podem ajudar alguém que esteja justamente nessa busca pelo desenvolvimento. Então espalhem aí, mandem, compartilhem o link. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.